Eu fui também trabalhar na UI, né? E Uhum, lá eu trabalhei num projeto de Big Data numa grande seguradora, né? E aí uhum. que eu conheci mais esse mundo de Data Science, Big Data e tal, Spark, Hadoop, né? Que legal. Mais Big Data. E eu falei, cara, eu quero muito disseminar a estatística, né? Eu acho que Sim, ninguém divulga a nossa profissão, né? E eu acho que eu quero atuar bastante nesse sentido e, pô, a internet, a rede social tem esse poder, né, de sim, disseminar e sim. tal. Aí eu falei, pô, como o data science está nessa onda, né, nesse hype, eu vou surfar junto, Uhum, né? Aí surfei na onda sim, do data science e trouxe também para o canal. E como tem muita sinergia também, sim, e aí eu trouxe, só que aí entra aquele lance, né? Eu não sou unicórnio, né? Então eu não sei a parte de engenharia de dados e Ah, ciência de dados toda para poder ensinar, né? Então eu falei, pô, tem que chamar os exatamente. caras, né? Aí foi que eu chamei um monte de gente, né? Fabiana Ravaneda, a Adriana Silva, né? Chamei o pessoal da Legal. SAS, da IBM, pessoal fera aí. E aí foi legal porque o canal ele surge numa troca, né? A troca, no caso, Uhum. a pessoa ela vem, troca o conhecimento com a gente, né? Na comunidade e tudo mais. E em troca ele também divulga o trabalho dele, né? Sim, Então sim. sempre surgiu nessa troca e Sempre a gente foi aprende alguma coisa também. com certeza. E aí, pô, várias pessoas, vários professores que antes nem palestravam, começaram a palestrar, fazer curso e tal, pô, achei maneiraço, assim, muito legal. Ah, sim. Acho que incentivou bastante a comunidade, né? E não Sim, só sim. também pessoal que ainda não tinha muito contato, assim, teve o primeiro contato, assim, com vídeo, né, e tal, não, ficava Uhum. muito receoso com o presencial e tal. E às vezes nem dava aula e passou da aula também. Então, tem Que vários casos legal. assim, muito legais. Uns não estavam trabalhando, outros vieram a trabalhar. Por exemplo, a Gabi, né? Gabi Viana, ela era funcionária pública, né? Em BH, Uhum. na prefeitura, né? E ela era formada em ciência da computação, só que ela nunca tinha trabalhado como analista de dados, né? E Tá. aí ela fez escreveu, né, um texto para o Medium, né? Uhum. Falando de uma competição de machine learning lá Uhum. para um site que agora eu esqueci o nome. Eu, Driven Data? não, que tinha uma competição de machine learning também, que não era o Kaggle, né? Tá. Era um site aí que depois eu até falo o nome. Uhum. E aí, depois, eu percebi o valor no trabalho dela, né, e eu chamei ela para Sim. gravar. Ela gravou 2 vídeos, né, para o Stats Dados, e logo depois de um tempo, como é que é? Max Milhas chamou ela para ser analista Sei, de dados sei. lá. Aí eu fiquei Que feliz, né? legal. Pô, ela nunca tinha trabalhado É. e tal, surgiu oportunidade, né? Acho que abriu bastante portas aí para algumas pessoas, né? Sim, sim. Achei, achei bem legal. A Bom, ideia foi. momento muito E bom aí o para. canal também, como a atuária, ela é muito ligada com estatística, né? Antes os cursos eram juntos, né? Uhum. Na FRJ e tudo mais, era atuária e estatística, tudo junto, não tinha um curso separado, né? Depois que foi separado, Uhum. e, e como tem muita sinergia, eu também trouxe esse lado. Só que aí, agora, teve um vídeo do Mestre NASA, né, Nazareno, que divulga pra caramba a profissão de atuário, no Dia dos Uhum. Atuários. E só que eu tô esperando ver se eu consigo mais pessoas da área, né? Entrou agora na segunda turma vários atuários aí, que vão virar aí também possíveis professores do Statdados também. Que legal. Eu acho Bom. muito legal isso. Por exemplo, eu dei uma aula na pós-ciência de dados lá da Uniswan, né? E aí uma menina lá, que Uhum. ela era formada também na minha faculdade, né, na ENSE, e ela trabalha como cientista Uhum. de dados na reserva. Aí eu apliquei uma prova lá, e nessa prova ela tirou 10 e tal, eu chamei ela para gravar um Que vídeo lá legal. no Statdados. Hoje estreou lá um vídeo dela, falando de R, a base de dados do ENAD, ela Que importando lá, legal. fazendo análise descritiva e tal. Bem legal. É muito Então, legal. 3 anos é um show de tempo bola. muito bom. Eu acho que a parte mais difícil normalmente é você conseguir manter assim, produzindo conteúdo, tudo mais que seja interessante, né? Porque sempre a gente pensa, pô,
Essa parte aí, será que é interessante? Que É o muito povo quer? complicado, cara, porque as pessoas pensam assim, ah, pô, canal do YouTube é tranquilo, vamos fazer um videozinho, botar. Ah, pô, vamos lá, tem divulgação que você tem que fazer, tem as miniaturas que você tem que fazer. Isso toma um Sim, tempo sim. absurdo. Eu fazia tudo isso. Editar o vídeo, Hoje eu até fazer um tenho roteiro. uns 13 voluntários no meu projeto, né, que me ajudam pra caramba e tal. Hoje em dia estão ajudando menos porque eu, como tô com mais tempo agora, né, que eu saí do IBGE, e aí eu Uhum. concentrei mais, mas é difícil você delegar muito porque o YouTube também não deixa. É chato pra caramba. Uma Sim. pessoa entrar no teu canal, chega uma mensagem para você no teu celular e você tem que dizer para a pessoa o que está escrito no seu celular, senão a pessoa não consegue entrar no YouTube. O negócio é a segurança da NASA. Sabe qual é? Então é meio complicado de você Sei. tá dividindo assim. Mas antes tinha uma menina que, Entendi. que sabia e tal, só que ela teve que sair e tal. Mas eu pretendo delegar mais, né? Porque realmente é complicado. Eu tenho a Sim. comunidade aqui, tenho lá, dou aula também, entendeu? Então acaba ficando Sim, muito exatamente. complicado. É. É bom que você já tenha uma experiência vasta no negócio, e aí, para escalar, né, como Ah, a dizem, gente tenta, né? precisa Sempre delegar. aprendendo, né? Eternos Exatamente. aprendizes. Aí entrou o Geilson, a Rebeca. Boa noite aí para vocês. Então a gente já está chegando aqui às 9h10, né? Então fica à vontade aí, Mário. Se apresenta aí, fala um pouco da sua formação, como é que você conseguiu essa mágica aí, que muitas pessoas querem fazer também, né? Que a gente sabe que não é mágica, né? Fruto de muito suor aí, pô. É, esses Top dias, 12 global do Kegel não é para qualquer um, tá? E é extremamente prazeroso receber você aí com a gente, tá? eu que Manda bala agradeço. aí. Então, Mete né, até bronca. esses dias eu estava falando, tem uma comunidade que eu participo, né, dos Data Hackers. Eu Ah, até estava legal. falando, porra, a última vez, o último cara que bateu lá o Kegel Grandmaster fui eu. Tá na hora de algum brasileiro, já faz, sei lá, 3 anos que isso aconteceu. Cadê o resto dos brasileiros? Precisa, né, Né? É por empurrar isso aí que você para tem que fazer animais. conteúdo aí para ajudar o Exatamente, pessoal. mas a ideia é essa. Dessa aí, pô. É, então, bom, meu nome é Mário. Sim. Eu comecei na área de Machine Learning lá por fevereiro de 2014, assim, oficialmente, né? Antes eu trabalhava como tradutor freelancer já. Sério? Exatamente, é. E, na verdade, eu sempre gostei da computação. Primeira vez que eu aprendi a programar alguma coisa, eu nem lembro o nome da linguagem, mas eu tinha lá meus 11 anos, né? Mas eu nunca decidi realmente trabalhar com isso, né? Caraca, Aí, 11 anos. mas assim, Começou cedo. não aprendi C, nada disso. Era uma linguagem bem, eu lembro. Inclusive, o cara que me ensinou, ele falou, não, eu te ensino desde que você prometa que você nunca vai fazer isso por dinheiro. Deve E ser quebrei a Pascal. promessa. Não, eu nem lembro, era uma bem visual, assim, mas A eu até primeira que eu tentei aprendi foi procurar. Pascal. Foi? Foi. Caramba! Eu lembro que na época, e aí, né, você vai vendo como a gente já tá há um tempinho. Eu lembro que tinha CD com revista que se comprava de Delphi, né? Até pensava, nossa, né, para fazer aqueles programas bonitinhos de cadastro e tal. Mas aí, depois disso, fui aprendendo mais algumas coisas, aprendi PHP, nunca assim uma linguagem que eu diria igual Python, C, essas coisas que é mais dá para você fazer uns programinhas e tal, né? Mas o primeiro contato que eu tive com redes neurais foi lá, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu ouvi falar de redes neurais. Na época tinha uma biblioteca chamada Encog, que você usava com Java, Caraca. mas assim, não fiz nada, nem entendi do que se tratava aquele negócio lá, né? Enfim, na época eu não entendi, não sei se eu entendo hoje, mas Na enfim, acho que época era um caviar. pouquinho mais. É. E aí o que acontece? Lá em 2011, eu descobri que tinha vários cursos online. Putz, tem curso de cálculo, MIT botou curso na internet, no YouTube. Então eu falei, nossa, que legal, dá para aprender um monte de coisa online, né? Vou tentar aprender. Sempre achei, assim, matemática um Qual data negócio era bonito, essa? mas... Oi?
Qual data era essa? Qual ano? Que Isso colocaram foi no final de 2011. final de 2011? Eu não sei se eles colocaram em 2011, tá? Mas eu sei que em 2011 eles já estavam lá. Eu passei a descobrir E mais em 2014, ponto, foi... Não, 2015, né? Quando eu saí da ENSE e fui trabalhar na Unicarioca e pedi demissão. Aí que eu conheci mais os cursos. entendi. Eu achei fantástico, porque assim, foi a primeira vez que eu falei, não, agora eu vou aprender uma linguagem de programação, né? Mais que eu consiga fazer uns negocinhos mais legais, né? Eles estavam lá com Python e tal. Aí abri o interpretador e tal. Falei, vou seguir esse curso, assistir à noite. E, e aí fui me envolvendo, digamos assim. Eu sempre achei matemática um negócio bonito, mas eu fui fazer direito justamente porque era uma faculdade que não tinha nada de matemática, né? Eu não queria fazer conta nenhuma. E é irônico hoje isso. Mas aí eu falei, não, então vamos ver, né? Quero tentar aprender cálculo. Tinha um curso de cálculo lá, falei, vou tentar aprender esse negócio. Aí peguei um livro, eu lembro que no primeiro dia eu tive uma dor de cabeça brava para entender o que é uma derivada e tal, enfim, acabei entendendo lá. Aí eu fui fazendo os cursos, pensei, pô, das áreas que eu tenho interesse, né? Qual área que eu poderia entrar de verdade? E assim, não vou precisar, sei lá, de depender muito de algum investimento de coisas externas e tudo mais. E em geral, na programação você tem várias coisas, mas o machine learning é um negócio que, como eu tinha lá atrás visto alguma coisa, né, de redes neurais, mas falei, porra, vou aprender isso aí para usar no mercado financeiro, né? Ficar. Aí, aí eu falei, tá, então eu vou aprender isso. Aí comecei a pesquisar, comecei o curso do Andrew Ng na época, não consegui terminar. Comecei a segunda vez, não consegui terminar. Na terceira, eu consegui terminar. E aí eu fui fazer uma porrada de curso no Coursera, entendendo melhor a programação, tudo. Em 2013, Caraca, participei você pela primeira. foi do direito para matemática, cara. Vou passar no telefone da minha namorada aqui. Ela faz direito. Tá precisando Pois só é, aprender a parte da matemática agora. exatamente, pô. Se você pensar lá no fundamento da coisa, o direito e a matemática usam muita lógica, né? Então, assim, É verdade, cara. O direito administrativo, eu tava comentando com a minha namorada, ele é muito lógico, cara. sim, exatamente. E tem a malandragem, né, do direito também, que na faculdade você vê, mas, assim, então, acho que tem um som vazando aí. Já tirei, já. Beleza. Senão eu vou ficar igual a mulher do sanduíche ishi aqui, né? Para quem ainda lembra do sanduíche ishi. Aí, o que acontece? Depois disso eu fui estudando, eu falei, eu lembro perfeitamente de um domingo, fim de tarde, assim, noite, que eu estava fazendo curso de modelos gráficos probabilísticos, que assim, se tem um curso que o pessoal foi no inferno e pediu para alguém fazer, é aquele curso, porque que coisa terrível de difícil, sabe? Eu lembro que eu olhava para a janela e falava, meu, que loucura. Na época, você olhava os anúncios de emprego, mestrado, doutorado no mínimo. Sabe? Eu falava, assim, emprego fora. Eu vou ter que trabalhar mesmo como freelancer, porque não vai ter jeito, né? Aí, mas eu fui continuando. Em 2013, a primeira vez que eu entrei no Kaggle, tive um resultado horrível lá, a primeira competição. Era uma competição ainda de dados de mercado financeiro, então além da minha falta de habilidade, os dados eram terríveis de prever, né? E aí eu falei, não, vou estudar melhor isso aqui, vou entender melhor o que eu estou fazendo, né? Antes de entrar em outra. Hoje eu faria diferente, hoje eu já entraria em outras, né? Não esperaria. Aí em 2014, eu marco fevereiro de 2014 como início da carreira oficialmente, porque foi a primeira vez que eu peguei um trabalho na área, né? Para fazer um clustering de uma loja, né? Um clustering de tweets e tudo mais, coisa bem simples. Já tinha feito um trabalho de web scraping, né? $25 que me levou 12 horas para fazer um negócio, mas você precisa começar de algum lugar. Em que E linguagem você fez? Python ou foi no foi Java mesmo? Python. Só Foi no que Python. Ah, pelo a menos sofreu pessoa, menos. a pessoa muito esperta, em vez de procurar
bibliotecas tal que tem para ajudar, foi querer fazer tudo com as bibliotecas nativas, porque, né, cara raiz, mas com a biblioteca nativa. Pronto, 12 horas para fazer o negócio, que ia levar, sei lá, meia hora, uma hora. Mas aí depois disso e o Kaggle, na verdade, foi muito o seguinte: pensei, para eu efetivamente provar que eu sei alguma coisa, já que eu não tenho as credenciais acadêmicas, eu preciso dar um jeito aí, competir, sei lá, né? E aí, uma das minhas motivações realmente foi essa, falar, pô, eu sei o que eu estou fazendo aqui, pessoal, pode confiar, tal, né? E também aprender. Ali é o melhor lugar para aprender, mas é assim, no começo sempre é difícil. Eu tinha que meio que assim, entre aspas, me forçar a competir, porque você está dependendo do. Se você for com uma mentalidade certa de aprender, pô, legal. Mas se você for com a mentalidade de pensar, meu, nunca vou chegar a ganhar uma competição, nossa, é extremamente difícil você ir fazendo as soluções, porque exige muita tentativa e erro para você conseguir alguma coisa boa, né? E depois disso, trabalhei muito com consultoria e mentoria por vários anos. Por alguma razão que eu não faço ideia, eu decidi entrar no mercado corporativo, no mundo corporativo. Fui para TOTS, fiquei 3 meses lá, recebi uma proposta da Upwork. Para quem não conhece a TOTS, acho que é a maior empresa de ERP da América Latina, né? E depois eu fui para a Upwork, que é o maior mercado de freelancers do mundo. E até maio eu estive lá na Upwork trabalhando, e aí não aguentei de novo, precisei sair para fazer uma coisa minha. É. Mas é basicamente essa história aí. Durante esse período, lógico, eu fui competindo lá no Kaggle, aprendendo, trabalhando, estudando, fazendo time com gente mais experiente para tentar entender melhor as coisas. Tive a sorte de fazer time com caras muito bons e que estavam dispostos a ensinar. E aí os resultados foram vindo, eu diria. Legal demais, cara. Mas a tua, então você começou com direito, né? E aí Eu foi fiz evoluiu 3 para anos na matemática. faculdade de Direito. E Aí no depois 4º ano eu saí porque eu achei que eu queria fazer cinema. É que eu tava super, né, decidido no que eu queria fazer da vida. É difícil. E aí você chegou a fazer outra faculdade ou não? Não, não. Eu parei nesses 3 anos. Eu cheguei a fazer alguns cursos, trabalhar numa produtora de cinema, mas desde então, sem faculdade. Eu costumo dizer, eu posso falar que eu tenho superior incompleto, para ficar bonito, ou ensino médio completo, né? Mas eu parei nessa. E aí, vamos lá. Então você escolheu a trilha lá para cursar. Você ia pelo Coursera, EDX? Quais eram os cursos que você Na verdade, eu ia selecionou em lá? todos. Uma coisa que eu tentei fazer foi pegar cursos, vários tipos de cursos introdutórios. Porque, por exemplo, no Coursera tem o do Andrew Ng, que ele é bem amplo, né? Ele te ensina, é bem prático também. Eu diria assim, é o mais balanceado de todos, só que ele não entra muito na parte teórica do negócio. Chega uma hora que, assim, eu particularmente não eu acredito, como eu sou mais aplicador, vamos dizer, de machine learning, eu acredito que você deve entender a teoria até o ponto que ela te ajuda na prática, né? Não necessariamente só. Não tenho nada contra quem entende teoria pela teoria, eu acho que é extremamente necessário, mas não é o tipo de coisa que eu acabo seguindo. Só que aí eu fui pesquisar outros cursos introdutórios e é legal porque, por exemplo, você tem um curso da Caltech, hoje já não tem mais, mas os vídeos ainda existem, que o cara já entrava um pouco mais em uma das teorias que tem de explicar o machine learning, que é das dimensões VC, né? Que é diferente do que o Andrew fala. Aí você vai para um curso no Stanford X, tem um curso do Hasty e Tibshrani, que são os autores daquele clássico que tem o Elements of Statistical Learning. E ele já tem uma outra perspectiva para te dar sobre o assunto, né? Mais Esse livro é um ponto de foda. vista mais estatístico, exatamente, entendeu? Então eu tentei fazer vários cursos introdutórios e em cursos que me interessavam também. Vira e mexe surgia um de Big Data ou
um curso na área de economia, de finanças também, que eu gosto bastante. Então, é aquele negócio, eu ia olhando, fiz uma planilhazinha no Excel para ter o controle das datas em que iam vencer as tarefas, né, as lições de casa, e ia tentando Uma fazer, exatamente, ia tentando, ó, que está mais perto eu vou fazer primeiro. Eu montei também, eu cheguei até a divulgar pro pessoal na época. Eu fiz um artigo, né, consolidando, falando como aprender estatística e data science e tal. Sim, Aí eu botei dentro do artigo, eu botei um link lá que levava para uma planilha lá quando eu estudei na época com esses cursos, né, e também para concurso, né, de sim, estatística, exatamente. né. E E é aí legal tem porque, essa grade aí. e às vezes você vê um curso, por exemplo, tinha um curso lá de bioestatística, não sei o que lá, da Johns Hopkins, né? Acho que E eu sei quem é do Penny, não sei o que lá. exatamente, exatamente, é. E aí você fala, pô, bioestatística, né, uma coisa mais específica, mas se Não, você mas o vê os cara cursos, manja muito de R, cara. O cara é bizarro. exatamente, se você vê os cursos, na verdade, eles são cursos de um pouco de estatística descritiva e um monte de teste de hipótese. E aí eu fiz, também é outro curso que de primeiro eu não consegui fazer, mas depois foi o negócio, né? Então, assim, putz, hoje ainda eu acho que eles, assim, eles facilitaram um pouco os cursos, eles não pegam mais tão pesado, no Coursera, pelo menos, né? Mas ainda assim, pô, recentemente eu fiz um lá de aprendizado de reforço, que é fantástico. Os cursos de Deep Learning do Andrew são fantásticos também. Então tem muita coisa boa ainda. E hoje tem mais acesso, mais tudo, YouTube aí. Legal demais. Então, você aconselharia começar por aí, né? Quem tá querendo ingressar aí nessa área. Sim, exatamente. Quem está querendo ingressar na área tem duas coisas, né? Cursos, né? Aprender a parte formal, a parte teórica e também como fazer as coisas na prática. E também o Kaggle, eu acho que assim, como ferramenta de aprendizado é fantástico. Tem a parte da modelagem, se aprende toda lá, você vai aprender a ver se os dados estão bons, se não estão bons, avaliar o modelo e tudo mais. E, ultimamente, eu tenho recomendado duas coisas, né? O Kaggle e fazer um projeto do zero, né? Porque para quem quer ser cientista de dados ou engenheiro de dados, é, Criar um portfólio, né? seria mais engenheiro, analista, já iria fugir um pouco disso, mas também pode ser útil nesse caso, porque tem muitas habilidades que são em comum entre todos esses. Então, é criar um projeto do zero. Então, por exemplo, o cara gosta do Cartola, porra, vai ver como é que você vai coletar os dados, vai criar uma aplicação de data science para o Cartola, do zero, entendeu? Para você poder falar, ó, Verdade. criei isso aqui do zero, coletei dados, tal, e gerei previsão. Eu acho que isso, quando eu entrevistava alguém que me falava de projeto, putz, para mim era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Se a pessoa, ainda que por hobby, sabe os passos, passou as dificuldades que é você manter um sistema puxando dados e fazendo previsão aí sempre, eu acho que é o que precisa para o dia a dia, né? Tem Verdade. Eu todas as estava outras conversando habilidades e aqui tal. acho que com o Rodrigo, e ele me perguntou isso de se as empresas estavam, se o mercado estava mais valorizando o certificado, né, ou se na prática mesmo. Eu falei que ainda, infelizmente, valorizam, né, o Sim, certificado, mas eu acho que a tendência é valorizar cada vez menos, né, o certificado em é. detrimento do conhecimento prático, né? A O que Google, eu, a IBM, né, contratam pessoas sem formação, né? O o pessoal, que ainda eu, mais na área de tecnologia, né? O o que eu pessoal, normalmente então, vejo é que o certificado ele abre muita porta. E não digo certificado de Coursera, essas coisas assim. Os cursos são muito bons para aprender, mas pelo menos para mim o certificado não vale nada, né? Eu guardo esse porque eu acho bonito. Mas um mestrado, um doutorado, eu acho que ele abre muita porta. Mas para você entrar na porta e ficar na porta, aí entra muito saber entregar resultado, né? verdade. É muito mais valorizado você conseguir tangibilizar aquele conhecimento ali na prática, né? Do que você sabe muita teoria, chega lá e aí? E aí, Exatamente. pô, não aprendeu nem Excel, né? Eu tenho um pouco de crítica em relação a isso, porque eu não vou falar faculdades em específico, mas existem faculdades de estatística que
pegam e botam, porra, teoria, pô, o maluco vai ser um acadêmico fantástico, né? Mas, pô, chega lá no trabalho, o cara não sabe, não viu nem Excel. Não viu Exato. Excel, não viu R. Falei, cara, esse cara vai fazer o quê com o aprendizado dele? Não vai fazer nada, porque não se faz nada sem saber programar, sem usar um software estatístico, né, que faça as contas, né? Porque você não vai fazer na mão aquilo, né? Não, Então não não, você adianta ouve nada você muita saber história. e não conseguir usar na prática, né? Então Tem muita tem história que de conciliar as pessoa duas que coisas. tem uma credencial, assim, credenciais acadêmicas fantásticas. Já entrevistei gente com credenciais acadêmicas incríveis e que quando você vai ver, putz, uma regressão linear, o cara tem uma dificuldade enorme para conseguir fazer. Aí você fala, pô, assim, de jeito nenhum desmerecendo a academia, eu admiro demais quem vai a níveis profundos de estudo na academia, mas, assim, em termos de indústria, realmente conta muito mais saber pegar lá no R, no Python, no Julia, onde for, e saber fazer o negócio e entregar um resultado. Verdade. E, cara, quais softwares que você acha mais interessantes para um cientista de dados aprender, por exemplo? Tanto Então, pela ótica da manipulação de dados quanto visualização? então, eu, em um momento, vamos dizer assim, da minha carreira, eu acabei falando, eu tenho que escolher ou R ou Python para ficar bom, né? Porque as duas linguagens são gigantes, extremamente Com certeza. complexas, poderosas e tudo mais. É, eu diria o seguinte, para quem vai mais para o lado de Big Data, não sei, pode ser a minha falta de habilidade com o R, parece que o Python acaba entrando melhor, vamos dizer assim, no sistema junto com o Spark, com esses negócios, tá? Então, por isso que eu acabei indo para esse lado. O que eu gosto muito no R é assim, você achou um paper, você achou um teste estatístico extremamente exótico, obscuro, alguém implementou lá. É um negócio louco, né? E Verdade. hoje, assim, legal, a pessoa pode escolher Python, R, sei lá, Scala, que é a linguagem do Spark para se especializar. Mas, por exemplo, o Jupyter Notebook, ele roda tudo. Você pode rodar código R, você pode rodar código Python. Verdade. Eu sou muito favorável a usar a ferramenta que melhor atenda o que você quer desenvolver, sabe? Eu acho que o tempo mais precioso é o tempo do desenvolvedor, do cientista, né? Eu, particularmente, por familiaridade, recomendo as pessoas aprenderem Python, que é muito simples, né? E também, assim, eu acho que quem aprende, quem sabe R, Python tem diferenças, lógico, mas assim, é muito parecido. Quem sabe Python provavelmente consegue aprender R com uma certa facilidade, porque as linguagens são, São assim, a ideia parecidos. delas é muito parecida, né? Muda a sintaxe, mas, assim, é igual você aprender um idioma, né? O Python eu sempre achei ele um pouco mais complexo do que o R, né? Porque o R ele busca colocar às vezes coisas mais prontas, né? Sim, Porque o objetivo dele sempre foi análise de dados, então eles tenta exatamente. sempre sintetizar as coisas. E aí no Você quer Python às vezes você tem que fazer loops que no R já estão prontos, entendeu? Então Exatamente. Não, é o que eu acho que falei, acaba no facilitando. R tem função para tudo de estatística, é um negócio doido. Assim, testes estatísticos mais comuns, você nem precisa importar nada, pelo menos que eu lembre, você faz um teste binomial ali, uns negócios Tem, direto é muito rápido. Já o com Python você certeza. ia ter que importar, não sei o quê. Então, assim, para estatística geral, eu acho o R super legal. Vai depender também da empresa que você vai trabalhar, né? Tenho colegas que são extremamente bons em R, fazem todas as aplicações em R dentro da empresa, rodando em produção. Tem amigos que fazem em Python, tem amigos que vão para Java, para C. Realmente vai depender da empresa, né? Julia, Scala, né? Aí Exatamente, é. vai do que tiver lá, né? Que o pessoal estiver usando Eu também. diria que tem mercado para todos, né? Assim, vai ter, eu brinco com meus amigos, né, às vezes de R, porque tem toda essa coisa de R é melhor que Python, Python é melhor que R, né? Então a gente brinca, mas assim, eu Dá acho para que usar os tem, dois, né? Inclusive tem o Reticulate lá no R, né? Que dá para usar o Python também. O é o que eu Python falei, no também tem o que dá Jupyter, para chamar o R. exatamente. Então assim, sabe, aprende um pouco das duas e escolhe a que você se familiarizar melhor. Você vai em frente, aqui a empresa, né, valoriza mais, vai ter empresa querendo as duas. Com certeza. Então, vamos.
O pessoal tá fazendo já pergunta aqui. Vamos lá. O Alisson falou aqui. Eu lembrei do paradoxo de Simpsons. Quando você falou a parte do exótico no R e tal, ele falou que já tinha, né, no paradoxo de Simpson lá no R, a biblioteca e tal. Não, é um Porque negócio ele fez um projeto lá da Udacity que ele teve que usar lá. Ele até apresentou aqui pra gente, bem legal, bem interessante. legal. Eu lembro do nome, mas eu vou precisar rever o que é o paradoxo de Simpson, porque eu não lembro de cabeça. É quando deixa eu tentar lembrar aqui. Quando você tem um tipo de tendência, quando se comporta com determinadas variáveis, e você, quando tira essas variáveis, a tendência vai em sentido oposto, por exemplo, pela Entendi, influência das variáveis, entendeu? Então tem entendi. esse paradoxo de Simpson aí. Legal. Espero ter explicado direitinho. Sim, Como funciona o aprendizado por meio do Kaggle? São infinitos kernels compartilhados todo o tempo? O Geilson tá. perguntou. Na verdade, o mais importante, realmente, se for olhar todos os kernels lá, você vai ficar louco, né? Mas o mais importante é assim, você tentar desenvolver uma solução e ver os kernels que estão mais populares, ver o fórum, o que o pessoal está discutindo mais, para tentar entender o que esse cara que está conseguindo um score melhor que o meu está fazendo de diferente, entendeu? A parte mais importante, eu diria 90% da coisa, 95% da coisa é você quebrando a cabeça, tentando criar a sua solução, tá? Não é necessariamente olhar os kernels lá. Você pode pegar um kernel para usar como base, por exemplo, você não precisa começar do zero. Particularmente, para quem está aprendendo agora, entrando agora, eu recomendaria começar do zero, mas, assim, é justamente essa parte prática. Você tem acesso a um banco de dados que, em geral, são dados reais, mesmo às vezes quando eles falam que não são dados reais, vira e mexe, são dados reais que eles estão tentando convencer a gente diferente. E você tem, assim, um meio de ver, assim, pô, eu consegui essa solução, mas a melhor solução tem 50% melhor do que a minha e tal. O que esse cara fez de tão diferente? O que eu posso aprender? O que ele encontrou? Que ferramenta foi essa? Entendeu? Legal. Então, essa é legal porque, assim, em algum momento, no fim da competição, normalmente vão compartilhar e você vai conseguir descobrir o que é que você falou, o ponto onde você chegou, o ponto Eles onde, sempre liberam? na maioria É das sempre vezes, transparente? então, tradicionalmente, sim. Se, por exemplo, os 3 primeiros, se a empresa disser não vai liberar, Ah, tá. eles podem dar uma descrição do que fizeram, né? Ou às vezes entrevista para o blog do Kaggle, ou o quarto já vai colocar o que ele fez, entendeu? Então, assim, normalmente alguém do top 10 vai colocar e outras pessoas também. Hoje, na minha época, vamos dizer, o Kaggle, pô, top 10 sempre compartilhava. Hoje, sinceramente, eu acho que o top 30, top 50 de soluções devem ser soluções que pegariam um top 10 na minha época. Então, assim, sempre vai ter compartilhamento lá e o legal é isso. Faz o seu e aí vocês aprenderam descida de gradiente aqui? Ainda Ainda não não. Tá. chegamos. A gente está Então, no início ainda, né? então, basicamente Aqui, na assim, verdade, tem níveis distintos, né? Tem gente que já está mais experiente, tem gente que está mais no início, né? entendi. Então, pensa assim, tem o ponto lá, o ótimo. E você vai fazendo a tua solução, que conforme for passando o tempo, você vai tendo experiência, você vai chegando perto. Mas pensa que no Kaggle você consegue ver onde é que estava essa diferença, que é a tua diferença com Marginal, né? as soluções. Exatamente, É o ganho exatamente. marginal daquele cara que conseguiu fazer algo ali que fora mais fora da curva, né? Exatamente. E assim, e você aprende muita coisa. Então, assim, você vai ver ferramentas, você vai ver algoritmos. Eu lembro uma competição que tinha 40 milhões de linhas, mais de 2 milhões de colunas, maioria categóricas. E aí o que aconteceu? Eu lembro que alguém postou um código lá, fez em Python através de um paper que ele leu. Com 1 mega de memória, você treinava em 20 minutos um modelo linear, que dava uma solução boa. Então, são essas coisas que você não encontra em outro lugar, entendeu?
Então, isso você vai levar. Eu nunca esqueci isso. Tive alguns trabalhos que eu usei os mesmos princípios, até o mesmo modelo, entendeu? O cara usou o Então, quê? Matriz esparsa? não, ele usou uma forma diferente de encontrar os pesos, que em vez dele otimizar L1 e L2, L1 e L2, para quem não sabe, é uma penalidade que você coloca e elas são, digamos assim, elas punem de forma diferente o tamanho dos seus pesos para você não aprender muito só os seus dados de treino, Se for né? Para generalizar desbalanceado. melhor. Exatamente. E o que acontece? Só que o modo como esses pesos eram encontrados, em vez de ir com a descida de gradiente normal, a otimização normal, ele usava um outro modo matemático, eu acho que em português, operadores proximais ou alguma coisa assim, e que chegava a uma solução mais esparsa, chegava a uma solução melhor. Então, e assim, super simples. Imagina, 40 milhões de linhas, 2 milhões de colunas, usando 1 mega de memória em 20 minutos. É coisa de Fantástico. louco, entendeu? É. O Myron falou que tem comandos no pacote H2O que são literalmente iguais para o R e para o Python. Sim, sim, exatamente. O, o Geilson quer perguntar alguma coisa aqui. Fala aí, Geilson. Pode Diga, mandar. Jason. Estão me ouvindo? Sim, Sim, sim. Boa noite, Mário. Boa boa noite, professor noite. Thiago. Boa noite a todos. Você falou sobre acompanhar o que está rolando e tal nos fóruns para identificar, né, o aprendizado. No caso, para Uhum. quem está começando, por exemplo, eu entrei esses dias, até postei lá para o pessoal o resultado que eu tive do Titanic, né, que é o Sim, primeiro. É, Aí, no caso, você aplica um modelo lá de QNN, por exemplo. tá. Aí, poxa, você acaba querendo ver todos os classificadores que existem, né? Você vai Sim, passando por todos eles. Seria uma boa, vamos dizer assim, um bom caminho para ir aprendendo, porque você falou que foi mal no primeiro que você foi lá ligado à área financeira, né? sim, Assim, eu não sei como é que funciona exatamente, mas, por exemplo, eu posso ir bem num determinado tipo de classificador, né? Um classificador binário, por exemplo, sim. e não ir bem num classificador de imagem que de repente use um outro processo. Então, eu pensei, poxa, como é que a gente vai evoluindo nesse sentido? No caso, pega esse exemplo de classificador e vai mergulhando em todos os tipos de classificadores que existem, e depois tem um outro lado do price, né, das casas, aí já é a regressão, e aí depois vai mergulhando em todas as regressões que existem e evoluindo. Essa é a primeira pergunta. A segunda Tá. pergunta seria, você falou desse outro modelo que foi aplicado lá, que foi uma solução interessantíssima, né, e uma Uhum. novidade. Os caras, eles criam as soluções, porque recentemente eu vi você falando com o pessoal lá do Pizza, Uhum. e aí sobre os competidores russos, né, alguma coisa assim, que os Sim, caras estavam sempre no topo. sim. Eles, eles criam as soluções deles ou é só mesmo questão de tunar os hiperparâmetros do que já existe? Tá. Então, a primeira pergunta é o seguinte, eu acho fantástica justamente a pergunta, porque é o tipo de coisa que o Kaggle justamente te ajuda a aprender. Nesse momento, como você está começando, então, essa dúvida é normal. Pô, eu devo aplicar um monte de classificador? O que que eu faço? Eu acho que essa sensação de estar meio, assim, até sem nenhum sentido pejorativo, mas assim, tá meio perdido no negócio ali, do qual o próximo passo, eu acho que é fantástico. Você pode efetivamente testar vários classificadores diferentes, você pode, por exemplo, testar maneiras diferentes de processar os teus dados. Em geral, o processamento de dados, e quando eu digo processamento de dados, é que variáveis você vai criar, como você vai processar, por exemplo, os nomes das pessoas que tem lá. Eu sei de gente que foi procurar o mapa do Titanic para ver onde que o Titanic bateu, para ver nos números da cabine, né? Quais as cabines são mais próximas de onde a água entrou primeiro, para ver se essas pessoas tinham mais chance de morrer. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer lá. E a graça do Kaggle é essa, é que você pode testar tudo. Eu normalmente falo,
por mais louco que seja a ideia é testar a ideia ali. Eu lembro que quando eu fiz time pela primeira vez com caras que atingiram lá o número 1 global do Kaggle, eu falei, pô, agora eu vou aprender a mágica do negócio. E você vê os caras sofrendo do mesmo jeito, sabe? A diferença é que eles testam uma porrada de ideias muito rápido. Alugavam lá uma puta máquina na AWS e testavam um monte de coisa, né? Então, a ideia é essa. Eu acho que teste um monte de classificadores, procure maneiras de transformar esses dados. Realmente, o Titanic em particular tem várias coisas, se você procurar nos kernels ou no Google em geral, você vai achar maneiras de processar esses dados que deram certo, né? Mas o que eu recomendaria é justamente isso. Eu sei que não é uma resposta muito satisfatória no sentido de, o que eu devo fazer é o seguinte, mas é ir testando coisas. E realmente depois vai para a regressão e tem várias coisas que você vai poder usar também, que você vai ter aprendido no Titanic, na classificação binária, que você vai poder usar na regressão, outras você vai poder usar em classes múltiplas. O mais importante é o seguinte, o Titanic normalmente é bom porque é o primeiro, é um dataset relativamente simples, é ótimo para aprender. Mas conforme for passando o tempo, é legal você olhar coisas que vão te interessando mais. Porque queira ou não queira, o que te interessa mais, você vai estar mais empolgado para se manter testando ideias, né? Então, isso é muito importante também. Ver áreas de dados que te interessem bastante, às vezes uma área que você já trabalha, e bota lá um conhecimento. Um dos caras mais tops da história do Kaggle, ele trabalhava com seguros e a primeira competição dele foi uma competição de uma seguradora, né? Então, aí o cara acabou descobrindo várias coisas e continuando lá. Mas, basicamente, essa é a primeira pergunta. Eu tenho o hábito de esquecer a segunda pergunta, então... Mas eu lembro que a segunda pergunta foi... Eu perguntei, você falou sobre uma solução que foi Se eles trazida, mas inventam novos métodos, se eles Tá. usam métodos só clássicos tunando mesmo parâmetros, os hiperparâmetros. hiperparâmetros, você Em consegue resultados geral, melhores. sim, em geral, assim, que eu lembre, tem um ou outro cara que eu já vi que cria do zero os algoritmos mesmo, ou no caso faz, por exemplo, pega o XGBoost, muda um código lá em C para ele fazer uma coisa diferente, mas a grande maioria realmente só usa o que já está pronto, tá? Com o que já está pronto, e aí no R tem tudo que é modelo, no Python seria o Scikit-learn, XGBoost. O XGBoost tem no R também, LightGBM, acredito que tenha para R também. Normalmente usa isso porque assim, não vale a pena você implementar do zero. Os algoritmos, tá? E assim, realmente você tem que tunar os hiperparâmetros, né? Normalmente eu gosto de isso, aprendi com outras pessoas também, tuna os hiperparâmetros num dataset simples e depois não mexe mais neles. Por quê? Pode ser que se você retunar, você vai fazer overfitting, e normalmente o ganho não é tão bom assim. Então, normalmente, já tuna os seus hiperparâmetros, faz uma busca aleatória, o que quer que seja lá manualmente mesmo, e depois vai procurar outras variáveis que você pode criar, outras informações que você pode extrair, outros modelos que você pode testar. Normalmente, a performance vem mais de informações que você extrai dos dados, padrões dos dados, igual essa história do Titanic, da cabine, de extrair nome e tudo mais, do que necessariamente de tunar um ou outro hiperparâmetro. Às vezes buscar subnichos mais homogêneos também ajuda? Sim, sim, exatamente. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, olhar onde é que o meu modelo está errando. Normalmente em competições de texto, eu normalmente não participo de imagem porque é uma área bem específica e precisa de muita computação, então eu não tinha chance de conseguir realmente um resultado muito bom. Só que no texto é engraçado, porque eu lembro perfeitamente de uma competição que envolvia similaridade entre termo de busca e o produto. Eu lembro que eu fui olhar os exemplos em que estava falhando o modelo e todos eles, assim, sei lá, de 20 primeiros, 15 deles tinham
se eu fizesse só a similaridade entre as duas últimas palavras, e da busca e as primeiras palavras do produto, eu conseguia, assim, você via que tinha a ver. Aí o que eu fiz? Fui atrás de criar uma funçãozinha lá que pegasse, desse mais valor para as últimas palavras da busca, para as primeiras palavras do título do produto, melhorou o modelo. Então, se vocês até quiserem buscar mais, Legal. chama Error Analysis, né? Análise de erro, basicamente, que é você efetivamente olhar onde é que o teu modelo está errando e tentar achar um padrão. Na competição da Caterpillar, a primeira que eu tive lá o prazer de fazer time com o pessoal e ganhar, eu lembro que eu olhei e eu via que era sobre previsão de precificação de tubo de acordo com a quantidade que você comprava. E eu via que tubos que tinham no máximo 5, a quantidade 5 no catálogo, estavam com erro muito maior do que o resto. Fui investigar tudo mais o que era, e aí acabei achando lá, por exemplo, se eu colocasse qual é o número máximo que esse tubo é vendido na quantidade, por exemplo, o máximo é 5, o máximo é 100, melhorava pra caramba o modelo, né? Então, sempre olhar onde teu modelo está errando. Igual uma imagem. A Imagem o amplitude era pessoal muito olha. grande, é isso? Oi? A amplitude de valores era muito grande, é isso? Então, tinham tubos, por exemplo, os tubos mais caros, normalmente a quantidade máxima que o pessoal comprava era menor, né? Então, o que acontece? Se eu colocasse, eram várias linhas sobre o mesmo tubo, né? Que mudava a quantidade, uma coisinha ou outra. Então, assim, se eu falasse, apesar de nessa linha aqui ser a quantidade 1 que a gente está prevendo o preço, o máximo que esse tubo chega é a vender 5 de uma vez. Então, não joga um preço muito baixo, porque não vai ter tubo que vende no máximo 5 que tem um preço muito baixo, entendeu? Entendi. Beleza. Normalmente, os modelos, principalmente de árvore, eles são muito bons para capturar a interação entre colunas, mas entre linhas, normalmente eles supõem que é independente. Então, se você tem dependência entre linhas, normalmente é batata você pegar e criar variáveis em cima dessas informações. Série temporal, por exemplo, valores anteriores é o É exemplo clássico. autocorrelacionado, né, no tempo, né? Exatamente, exatamente. Então, normalmente, a primeira coisa que eu olho tem dependência entre as linhas? E na vida real, em geral, tem. Com certeza. E também tem que olhar às vezes pode ter problema de multicoliniaridade também, né? Sim, dependendo do modelo que você vai usar, né? A árvore, normalmente, eu não sofro muito com isso, mas os modelos lineares, aí, meu Deus do céu. É. É, Show de bola, cara. Maravilha. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Boa Opa, quem noite, falou? Mário. boa É o noite. Rodrigo. Rodrigo, vai lá. Manda lá, É Rodrigo. das competições, existe uma lista de competições que a gente diz que é iniciante e tal, para a gente começar a brincar, começar a entender, e aí for pegando experiência e for pegando até mesmo ganhando um pouco falar assim, cara, eu acho que eu consigo. Sim, Existe uma listagem de competições que se caracteriza como inicial? sim. Se você entrar lá no Kaggle, você vai ver que tem as competições Playground. Essas Sim, competições Playground, elas são, por exemplo, a do Titanic, essa de prever preço de casa. Tem umas outras agora que eu não lembro, mas essas são as competições que elas não dão prêmio em dinheiro. Elas são justamente focadas muito em aprendizado. Tem muito tutorial sobre elas. Você consegue aprender bastante e pegar essa confiança, né, para ir para as outras. Mas, assim, eu diria o seguinte: participe dessas, mas dê sempre uma olhadinha, pelo menos, nas outras competições, porque, assim, importa muito menos do que a gente pensa a gente ter um resultado ruim. Dificilmente alguém me pergunta ou alguém olha para o resultado ruim que eu tive, tá? Então, assim, é muito aprendizado, né? Não deixe assim, mais ou menos pensar, não vou conseguir um resultado bom, te impedir de participar de uma competição que te interesse, tá? entendi. Valeu. Show de bola, Rodrigo. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Ah, o Alisson tem. Manda aí, Alisson. Opa, Thiago, Mário, estão me ouvindo? Sim? Certamente. Legal.
Mário, duas perguntas. Vamos lá. Assim, a primeira delas, você faz parte do seu dia a dia aí, né? Já é um cara bem familiarizado com essa parte toda de machine learning e aí quando a gente começa a olhar machine learning, você tem aquele primeiro contato lá com aprendizado supervisionado, não supervisionado, classificação, regressão e tudo mais, né? Uhum. Mas aí é o seguinte, se você pegar esse universo aí, a gente tem lá, sei lá, mais de 50 modelos lá de machine learning, você tem a parte de reinforcement learning, vai para métodos mais avançados de ensemble, bagging, boosting, redução de mensalidade, redes neurais, deep learning. Uhum. Para você focar nisso aí, o que você faria diferente, né, na tua trilha toda de estudo aí, se você hoje quisesse ser um cara que tá lidando com machine learning, mas focando muito mais nessa parte de deep learning, redes neurais, o que você teria feito diferente na tua trilha? Como é que é esse caminho aí para o cara chegar e conseguir usar todo esse universo aí de recursos à mão, esses vários tipos de algoritmos, várias abordagens, várias técnicas, e aí a gente tem dentro de cada uma série de parametrizações, de tuning, como é que navega nisso tudo aí, cara? O que você faria diferente se você quisesse focar numa trilha mais profunda em deep learning e IA no Tá, teu caminho aí? tá. Basicamente, se você for olhar bem, existem 3 modelos que poderiam resolver todos, praticamente, os problemas que a gente enfrenta de machine learning muito bem. Seria um ensemble de árvores, vamos pegar o gradient boosting, seria a rede neural e um modelo linear para o que esses outros dois não conseguirem resolver. Então, isso vem muito da experiência de você testar esses modelos, realmente usar e ver onde dá. Eu tenho uma regrinha que é a seguinte: em geral, dados não estruturados, por isso entenda-se imagem, texto, áudio, vídeo, dados que não têm aquela estruturazinha tabular de primeira, normalmente redes neurais são imbatíveis nesse tipo de dados, e dados mais tabulares, dados que você consegue pegar num banco de dados SQL, NoSQL, dados de vendas, o que a gente normalmente vê em empresas, os modelos de ensemble de árvore vão muito bem, tá? O que eu faria diferente? Eu acho que assim, não tem, é meio inevitável você acabar tendo que aprender pelo menos essas duas classes, que vão dizer, redes neurais tem muito a ver com, se você pegar modelos lineares, uma regressão linear, você vai ver que rede neural basicamente junta um monte desses num negócio super complexo, tá? E tem a parte dos ensembles, bagging e boosting, putz, são extremamente úteis, eles têm as razões lá, estatísticas e tudo mais, do porquê funcionam. Se eu tivesse que escolher, vamos dizer assim, duas classes para dividir os modelos para estudar, seria entrar em cursos, entender bem como é que funcionam as redes neurais, entender bem como é que funcionam ensembles de árvores, né? Basicamente, vamos colocar assim aqui isso aqui não é matematicamente rigoroso de maneira nenhuma, mas assim, vamos dizer que o modelo de uma regressão linear, uma regressão logística, seria a base da rede neural, e o modelo da árvore de decisão ali individual é a base dos ensembles, né? Então, você entendendo esses dois modelos, você consegue, vamos dizer assim, ir subindo o conhecimento para esses modelos mais complexos. Não sei se isso responde a pergunta. Não, responde sim. Não, entendi. Deixa eu só complementar de uma forma que é um pouco mais até objetiva, assim. Sim. Se você, imagina que você está vendo toda uma trilha de data science, tá? Você está fazendo todo aquele caminho lá, análise exploratória, pré-processamento, está vendo tudo isso, tá? Mas o teu foco lá na frente vai ser focar em deep learning, em IA, em cenários ultra complexos. Tá. O que você não perderia tempo? Olha, eu não vou perder tempo com isso, se o meu foco é esse. Tá. Entendeu? Eu acho que agora ficou um pouco mais claro. Sim. Eu acho que é importante você entender pelo menos o básico de modelos que não são do Deep Learning, como o modelo de árvore, por exemplo. Porque antes, por exemplo, do Deep Learning, o AdaBoost, igual você citou ali, ele era o que se usava para, se eu não me engano, reconhecer rosto e fazer isso muito bem. Então, assim,
Existem princípios, vamos dizer assim, de ensembles que vão ainda ser muito importantes para o Deep Learning, mas efetivamente, assim, se o teu foco é Deep Learning, eu efetivamente iria saber tudo o possível sobre Deep Learning e você vai, inevitavelmente, ver muito mais essas coisas de dados, por exemplo, de imagem, de texto, do que dados mais tabulares, que normalmente Deep Learning não vai tão bem, ele não é tão utilizado. Então, o que eu não perderia tempo é justamente, principalmente, saberia o que é um SVM, por exemplo, mas deixa para lá, porque dificilmente você vai usar na prática. Saberia o que é um Naive Bayes, por exemplo, que é um modelo super simples, básico, mas também não iria a fundo. Efetivamente é focar em redes neurais. Tem materiais fantásticos, você pode passar a vida inteira estudando redes neurais, você ainda não vai aprender tudo. Mas basicamente é isso. Foca, pega os cursos lá do Andrew Ng de Deep Learning, que eles vão te dar uma ideia muito, muito boa e certamente você vai sair com muitas questões de lá para te guiar no teu aprendizado. Legal, cara, legal. Respondeu sim, só para fechar aqui, cara, te dar os parabéns aí Obrigado. Não só pela tua trajetória aí, mas a forma que você se posiciona aí. Acho super legal, você é muito diferente dessas estrelas que a gente tem do hype aí, no meio da comunidade aí, um cara super acessível e muito bem-vindo aqui pra gente aqui. Obrigado, cara, obrigado. Legal demais. E desses aí que você falou, você prefere quais? Você falou em termos de preferência, né? A Deep Learning e tal. Eu sou um ambientalista do Machine Learning, eu amo árvores, né? Então, para mim, árvore é tudo. Meu primeiro modelo sempre é a Random Forest, depois eu vou para o Gradient Boosting. No próximo vídeo que eu vou lançar agora sobre o Titanic, é uma Random Forest logo de primeira, né? Sério? Precisa começar com regressão. Lá no seu canal? Ele estará, provavelmente daqui a 1 ou 2 semanas, né? Marca lá para eu divulgar pro pessoal também. Sim, sim. Então, assim, o meu negócio é árvore. Mas é lógico que eu uso redes Além de neurais. ser ambientalista? Ambientalista eu sou praticamente só no machine learning mesmo. Mas o que eu acho legal, e complementando isso aí, é o seguinte: redes neurais, se você olhar como elas criam um modelo, como elas dividem os dados e tudo mais, elas têm uma forma de criar um modelo, de aproximar a função muito diferente de árvores, né? Então, o que eu acho mais legal, assim, elas se complementam muito bem. Então, a melhor solução, só para a gente não falar 100% do tempo, vamos botar 99% do tempo, vai ser você juntar uma rede neural e um ensemble de árvore. Que um vai criar lá toda aquela função com degraus e tudo mais, e a outra vai criar uma função bem suave, vai conseguir extrapolar os dados melhor, tudo mais. Assim, são duas grandes Você usa muito áreas. essas junções assim? Você faz modelos mistos? Como é que é? No Kaggle eu usei bastante. Normalmente, depois que eu terminava de fazer minha árvore, minha jardinagem ali na minha árvore, eu sempre ia para a rede neural. E efetivamente, quando eu preciso de ensemble na prática, primeira coisa, para complementar a árvore, rede neural. E a rede neural é bom que você consegue fazer assim, o simples fato de você mudar a semente lá do número aleatório que gera os pesos, você já consegue um ensemble com ela. Você treina 10 redes neurais com um número diferente de pesos no começo, né? Um número aleatório diferente de pesos, você já tem um ensemble lá que vai ser 2, 3% melhor do que a tua solução original. Show de bola, cara. Obrigado demais aí. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí pra gente fechar? Rebeca, Márcio, Myron. O Moisés falou muito boa essa experiência. Obrigado. Eu que agradeço tanto A Rebeca falou sensacional. quanto a atenção de vocês, né? E claro, se surgir alguma dúvida aí, vocês podem. O Márcio perguntou aqui, material para ensemble árvore. Cara, eu vou recomendar o seguinte: tem o paper original da Random Forest, do Leo Bryman. Vou colocar o nome dele aqui. Eu acho sensacional o paper porque é antigo, mas super prático. Ele explica a estatística, ele explica... é muito legal esse paper.
e o paper também do Gradient Boosting, mas em geral, eu não sei em R qual seria o negócio, mas assim, a documentação do Scikit-Learn, você nem precisa olhar o código lá, mas assim, eles explicam muito bem os modelos. Então, eu recomendaria a documentação do Scikit-Learn para entender em geral os ensembles. E deixa eu achar o link aqui do Gradient Boosting do Haste. Em R o H2O mesmo, né? O H2O, exatamente. É que como eu uso majoritariamente Python, então eu acabo não sabendo o que está rolando mais no R, mas eu imagino que a documentação do H2O seja muito boa. Então esse é o link aí de um cara bastante focado na parte estatística no R, que fala de Gradient Boosting. Mas o paper original da Random Forest é muito legalzinho mesmo. Legal, vou salvar esse vídeo aqui. Aí eu mando pra galera aqui. Deixa eu botar aqui. Uhum. E também se vocês procurarem, é o que eu falei, eu sei muito pouco do que está acontecendo no R, mas tem as conferências do PyData, que você procurar no YouTube o nome de um algoritmo. Brasília, né? Tem aqui no Brasil, né? Tem o PyData de fora também, né? Então você vê muita coisa legal, muita aplicação legal usando esses modelos. Eles explicam também como é que funciona, né? Legal. Assim, tenho vídeos muito específicos iguais a esse que eu lembro muito bem, porque é uma explicação fantástica de um dos autores do Elements of Statistical Learning. Mas enfim, lá tem bastante coisa. A Rebeca falou que sempre fala para o pessoal começar a aprender Machine Learning pelo Kaggle, porque tem referências boas e ruins. Aí o Mário falou, Léo Breiman, inspirador. Sim. Show de bola. Obrigadão, cara. Muito obrigado aí, boa sorte. Qualquer coisa, estou aí no LinkedIn. Essa aí para você, continua lá, quero ver chegar no top 1 lá. Acho que... Eu acho complicado, lá, mas quem sabe. Obrigadão aí, pessoal. Valeu, abração, cara. Valeu, obrigado aí pela presença, pessoal. Abraço. Tchau. Falou, tchau.